Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, muito boa noite. Retomando aqui a nossa sequência de videoaulas. Eu sou o professor Roberto Silva e te acolho em nome da comunidade Anunciadores do Reino. Vamos colocar a nossa presença diante de Deus para que recebamos as luzes do Espírito Santo a fim de dar continuidade à nossa videoaula. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Dando continuidade ao nosso curso, a Bíblia em Minhas Mãos, e dando sequência às nossas videoaulas, nós vamos fazer um breve resumo do que vimos anteriormente, tá? Então, nas videoaulas anteriores, nós vimos o primeiro tema, que foi dividido em 6 videoaulas. O primeiro tema teve uma introdução, nós abordamos de maneira resumida a cosmovisão dos antigos, dos povos antigos. Nós vimos um ambiente geográfico no qual se situava o homem bíblico. Vimos a tradição oral, que vai dar origem a uma tradição escrita, ao texto sagrado propriamente dito. Nós vimos como se deu, a formação do texto sagrado, no caso, por quais fases ele passou até se tornar texto, E nós vimos uma breve história da escrita. Além de ter visto também algumas evidências históricas de locais onde surgiram escritos bíblicos. Muito bem. Nessa nossa sequência de videoaulas, hoje nós veremos o seguinte: as escolas ou tradições de Israel e a inspiração bíblica, tá? Vamos ver também gêneros literários que formam o texto sagrado, os diferentes gêneros. Vamos ver que a Bíblia ela tem um catálogo de livros. Esse catálogo é chamado de cânon, que é o cânon bíblico. E além disso, vamos ver também que a Bíblia ela foi formada por línguas diferentes. Vamos dar um panorama de quais são as línguas que compõem os textos sagrados. Bom, o nosso primeiro tema, as escolas ou tradições de Israel, vamos entender direitinho isso. Os textos mais antigos da Bíblia, eles remontam a cerca de 1200 a.C. Nessa época, a escrita ainda não estava bem definida entre os hebreus, dentro do povo hebreu. E dentro do povo hebreu, esse ensino era oral, como nós vimos em videoaula anterior. A tradição era passada de pai para filho, de geração em geração. Então, nesse tempo, o que era relatado como ensino oficial para os jovens? Era relatada a saída do Êxodo, era um ponto central da catequese, a entrega da lei no Sinai, os 10 mandamentos, a aliança do povo com seu Deus, sendo que o Êxodo era o ponto principal da catequese judaica. E é o que se torna a catequese oficial de Israel, o evento central. Da mesma forma que nós cristãos temos como ponto central a Eucaristia, os judeus têm como ponto central da sua catequese o evento Êxodo. Então, alguns assuntos aqui que eram os assuntos tratados eram sempre em torno da questão do Êxodo e da lei do Sinai, que é são os 10 mandamentos, além do estabelecimento da própria aliança. Mas o que nos interessa disso tudo? Nos interessa é que outras composições, outras histórias foram compostas a partir de questionamentos surgidos nessa catequese. Então, para responder às gerações mais novas o que teria acontecido antes do Êxodo, que era o ponto central da catequese, é que foram compostas as histórias dos patriarcas e dos antepassados hebreus. De maneira regressiva, eles foram remontando, passando por Abraão, passando por Noé, até chegar à criação.
Então é possível imaginar um ancião, uma roda de jovens, ensinando e falando sobre o Êxodo, sobre a aliança, sobre como Moisés, com o poder de Deus, tirou o povo do Egito, como o povo transitou no deserto durante aquele período de 40 anos, como o povo se estabeleceu na terra, como foi estabelecida a aliança, e os jovens perguntando, questionando, mas e antes, o que aconteceu? E aí alguém dava explicação da história do patriarca Abraão. Mas e antes de Abraão, o que aconteceu? E alguém dava a história que antecedeu Abraão. Mas e antes de Noé, o que aconteceu? Então, de maneira regressiva, foi se construindo a história até chegar à criação. Então, essa tradição transmitida pelos mais velhos chega nas reuniões dos santuários em forma de ensino oficial, em forma de catequese oficial, mas chega sem uma padronização. Existiam vários santuários, mas a catequese ela não era, não tinha um rosto uniforme, como hoje nós temos uma lei e um código que estabelece uma catequese, assim como tem, por exemplo, no MEC, a Lei de Diretrizes e Bases, que tem que se aplicar um ensino padronizado para todo o Brasil. Assim como a CNBB e as diversas dioceses estabelecem os critérios de catequese para a sua diocese. Não, não era assim. Os centros de catequese eram os santuários das principais cidades de Israel. Então tinha a cidade de Hebrom, a cidade de Siquém, a cidade de Samaria, a cidade de Jerusalém, além de outras cidades. E nessas cidades, a catequese acontecia de forma diferente. Haviam diferentes maneiras de falar de Deus, né? Então, a existência desses diferentes santuários favoreceu o surgimento de diferentes formas de apresentar Deus no ensino oral para o povo que recebia aquela catequese, aquela informação, aquela instrução. A essas diferentes formas de apresentar e falar de Deus, nós chamamos de escolas ou tradições. Podemos chamar também de códigos ou fontes, porque essas tradições, esses códigos, essas fontes vão se tornar texto sagrado na Bíblia. Então, do trabalho de escribas, do trabalho de sacerdotes, é que vai resultar alguma dessas coleções, né, dessas fontes de narrativas históricas e algumas leis, né? Então, escribas e sacerdotes vão trabalhar, vão pesquisar, vão pegar essas tradições, esses códigos, essas fontes e vão transformar em texto. Dessas coleções, dessas fontes, né, 4 podem ser perfeitamente identificadas, porque elas entraram como fonte e deram forma ao texto sagrado como a gente conhece hoje, em toda a estrutura do livro sagrado. Principalmente o Pentateuco, mas também os outros grupos de livros que estão dentro da escritura sagrada. Então, 4 fontes podem ser claramente identificadas quando a gente dá uma explanada e uma caminhada pelo texto. Assim, temos as seguintes fontes. Então, dessas 4 fontes que formam e compõem o Pentateuco, que formam e compõem o texto sagrado, nós vamos especificá-las aqui, as 4. Existe uma fonte chamada de fonte javista. É uma fonte que designa Deus por Javé, e ela é sempre representada pela letra J. Existe uma outra fonte, a fonte eloísta. Essa fonte, ela designa Deus, chama Deus pelo nome Elohim, e ela é caracterizada ela é expressada pela letra E, né? Existe uma outra fonte, que é a fonte deuteronômica, ou a fonte deuteronomista, dá no mesmo. Essa fonte, ela é mais recente e a gente representa com a letra D. Existe também uma fonte sacerdotal, que é simbolizada pela letra P, uma fonte mais moderna, mais eloquente, uma fonte diferente. Nós vamos ver as particularidades de cada uma delas mais adiante. Mas a letra P aqui, ela é porque a palavra sacerdotal é escrita em grego, Prieter Codex. E aí a letra é a letra P que representa. Mais adiante nós vamos ver com
com particularidade essa fonte. Então, 4 são as fontes que dão origem ao texto sagrado, sobretudo no Antigo Testamento ou Pentateuco. Fonte javista, fonte euloísta, fonte deuteronomista e a fonte sacerdotal. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar especificamente a fonte javista, vamos ver as suas características e vamos passar uma atividadezinha para que você verifique e faça registro na sua Bíblia sobre cada uma dessas fontes. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, a nossa próxima videoaula.